Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura de São Paulo. E nosso entrevistado esta noite é Ayrton Senna, o piloto de Fórmula 1. Para participar deste Roda Viva, estão conosco Reginaldo Leme, jornalista da TV Globo de São Paulo. Galvão Bueno, jornalista da TV Globo, também do Rio de Janeiro. O Reginaldo Leme tem uma pergunta a fazer para você aí. Eu começaria dizendo, sem dúvida nenhuma, todo mundo como piloto, Ayrton Senna na pista, indiscutível. Então eu queria perguntar a você se fora da pista você já se sente, na Fórmula 1, um sujeito apto a disputar um título mundial, fora da pista, pelo comportamento fora da pista. Pois já foi direto, hein? Não deu nem folga, nem deu nem uma aquecida. Olha, eu acho que eu apenas iniciei na Fórmula 1, tenho 3 anos, sou bastante jovem e tenho ainda dentro de mim todo aquele ímpeto, aquela vontade de chegar lá rápido, né? Mas, embora com esse ímpeto, nesse tempo que eu fiz de kart, a minha vida, praticamente toda a minha vida, a gente adquiriu experiência de uma forma natural e isso ajuda muito. E eu particularmente acredito, lógico, que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto por uma boa colocação e por um campeonato. Mas não é fácil. Dentro ou fora da pista é muito difícil, Reginaldo, porque você muitas vezes encontra adversários que são bem mais difíceis do que o carro de corrida ou um outro piloto. Enfim, se você está bem dentro da Fórmula 1, você sabe o que é isso. Galvão Bueno, seu amigo até, gostaria de fazer a próxima pergunta. Eu, na primeira, perdi a largada, né? Quando o Reginaldo perguntou, o Gambellini emendou outra, eu queria entrar por ali, mas vamos por esse caminho agora. Você, para quem não queria fazer comparação, até que você falou a beça. Vocês põem pressão, né? Não dão mulher, então, deixa eu te dar uma colher, então, partindo de uma comparação de você e do Nel, deixa que eu faço. Ele disse que, quando cobrado, a responsabilidade que ele tem com o fã brasileiro, com o garoto brasileiro, ele disse, eu não tenho nada com isso, eu sou corredor de automóvel, meu negócio é correr e chegar na frente. Então ele é um bicampeão do mundo, você veio depois, vamos rememorar uma história curtinha, Grande Prêmio Brasil, você em segundo, ele em primeiro, ele parou no box para trocar o pneu, você passou em primeiro, a galera ficou em pé, com aquela euforia, torcendo por você muito mais do que por ele. Você, como é que você vê hoje o Ayrton Senna, ídolo de muitos garotos, de muitos jovens, de torcida, como é que você vê, como é que você encara isso? O que você sente? Qual é a sua responsabilidade para com o brasileiro que gosta de você? Bom, a minha responsabilidade é talvez maior do que todas, principalmente com a meninada, né? Com as crianças, porque a gente realmente sente nas crianças uma admiração e um carinho grande. E isso motiva mais ainda você procurar transmitir alguma coisa de especial para eles. E então eu sinto, sobretudo, uma responsabilidade com a infância, com as crianças que gostam de corrida, levantam cedo e pegam na calça do pai, na saia da mãe, que querem que levem a um autódromo, a uma pista, enfim. E é para quem eu estou realmente aberto, para quem eu, quando encontro, me sinto bem. É uma obrigação? Você sente isso como uma obrigação? Chega a ser um prazer? Chega a ser uma coisa natural? Como é que você encara, de repente, 80 crianças e mais os pais e mães e todo mundo me dá autógrafo, me dá um beijo, me assina aqui, me leva ali, vem aqui? Bom, para tudo tem hora, né? Muitos momentos você não tem o tempo para dedicar a essa criançada, né? Mas caindo na hora certa é um maior prazer. No fundo é um prazer porque é uma coisa boa, traz uma energia boa, positiva. Eu já tive experiência disso várias vezes e é realmente uma coisa agradável. Agora, lamentavelmente, a gente nem sempre está disponível e com cabeça para transmitir de volta para toda essa criançada essa energia positiva. Deixa eu abusar? Pode. Te deu uma colher de chá? Então agora deixa eu te dar um aperto. O que você sentiu quando chegou em segundo e o Nelson em primeiro no Grande Prêmio Brasil? Eu não senti nada, eu estava ali querendo ganhar, não tem dúvida disso. Não deu para ganhar, fazer o quê? Eu vou tentar no ano que vem, vou tentar no outro ano e vou tentar tantas vezes quantas eu correr. Mas quando você corre, você depende de um carro, de uma equipe. Não é como o tenista que tem a raquete e a bolinha de tênis, né? Então, não depende só de você, você tem que realmente trabalhar em equipe, depende de um conjunto de pessoas e de uma máquina, né? Mas voltando só ao assunto das crianças, eu acho que a maior motivação que qualquer esportista pode ter é a admiração e o afeto das pessoas, em especial das crianças, porque elas são puras, elas só transmitem coisas boas, né?
Ayrton, agora há pouco você estava falando de crianças e nós temos uma pergunta gravada do Rubens Barrichello, que é campeão de kart. E eu gostaria que você respondesse essa pergunta. As perguntas entram por aqueles monitores ali, por favor. Bom, Ayrton, é um prazer estar aqui com você, conversando. E primeiramente eu quero te agradecer por todo o apoio que você está me dando lá na Itália, com a DAP. E quero dar os parabéns para você pelo seu grande ano na Fórmula 1. Quero dizer também que eu já sou um grande fã seu. E que a minha pergunta é a seguinte: qual foram as suas dificuldades depois do kart até a Fórmula 1, passando pela Fórmula 3 e tudo mais? E depois de tudo isso, eu quero te desejar boa sorte e que um dia a gente possa formar uma primeira fila aí numa Fórmula 1, até numa mesma equipe. Por favor, Barrichello, eu comecei no kart, como todo mundo sabe, e tenho um carinho enorme. É o esporte mais emocionante que existe, mais do que a Fórmula 1, inclusive, que você faz com mais amor ainda. E eu diria que as dificuldades maiores que um piloto encontra no início da carreira é justamente porque você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. Então eu tive a felicidade de ter o apoio da minha família, que sempre, desde o início, tiveram por detrás e me seguraram nas horas mais difíceis e me deram a oportunidade, então, de poder desenvolver essa atividade desde pequeno. E tive, então, a possibilidade de correr em bons karts, com bons motores, em bons carros, em boas equipes, e dali pude me dedicar totalmente a essa profissão. Então, o difícil é você conseguir o tal do patrocínio no início, porque depois que você cria uma imagem, um nome, então os patrocinadores vêm até você. E ali a necessidade já não é tão grande. E justamente no início, onde você não tem ainda a imagem, o nome, é que você precisa dos patrocinadores para chegar lá. Deixa eu só não perder o assunto. Pode ir. Você está falando de patrocinador, depois do patrocinador você escolhe tanto que pode até escolher quem corre do seu lado, né? Quer dizer, o Nelson Mansell, que o Marcelo estava falando, deu problema, piloto inglês, equipe inglesa. Você não quis o Warwick do seu lado na Lotus, piloto inglês, ia dar trabalho. E agora vem um japonês, na hora que você vai correr com o motor japonês. Não pode dar zebra, não? Eu acho positivo. Eu acho positivo porque a Honda tinha um desejo enorme de pôr um japonês na Fórmula 1. Conseguiram, na Lotus, a gente conseguiu o motor da Honda, eles pediram para ter um companheiro de equipe meu, Nakajima, a equipe concordou. E eu espero que com isso eles inclusive se sintam mais motivados em ajudar a equipe no fornecimento dos motores, na atenção. Enfim, vai melhorar no relacionamento, porque um japonês falando a língua vai melhorar. Você quer dizer o seguinte, vai trabalhar mais para a Lotus, que tem um japonês, do que para a Williams, que tem um brasileiro em inglês? Eu acho que eles vão fornecer os motores iguais para as duas equipes, porque o objetivo deles é vencer. Esse ano eles erraram, eles concentraram numa equipe e perderam o campeonato. Então, por isso, eles vão investir em duas equipes, para jogar em dois times, né? Agora, eu tenho esperança que no relacionamento, que é muito importante com os técnicos e tudo mais, onde você aprende mais sobre o equipamento, é que vai ajudar. Porque tendo o Nakajima lá falando a língua deles, e quem treina inclusive com os motores Honda já há 3 anos, com um carro no Japão, mensalmente ele anda 2, 3 dias. Ele que desenvolveu. Ele desenvolveu o motor Honda, então ele conhece muito bem. E isso vai ser muito positivo para a Lotus. E mesmo porque a Honda está participando no projeto com a Lotus, na construção do carro, e os japoneses gostam demais disso, eles gostam de participar realmente na parte técnica. E na Lotus eles estão tendo essa oportunidade. Aí ele está falando de cobrança, você deve ter mais cobrança. Não existe ninguém que cobra mais do campeonato do que eu mesmo. Exato. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Eu quero saber a sua cobrança. O que você está cobrando de você, Ayrton Senna, nesse momento? A nível, por exemplo, é o seguinte, o que o Ayrton Senna já fez e o que ele tem que fazer? Eu quero lembrar uma conversa curtinha que nós tivemos um dia. Eu fui lhe dar os parabéns por mais uma pole position. Você olhou de cara feia para mim e disse assim, trocava essas pole todas por mais uma vitória. São 4 vitórias só até agora, de uma carreira feita só de vitórias. Naquele dia você estava irritado, talvez, acho que foi logo depois do Grande Prêmio de Portugal. Chegou perto e não ganhou. Estava trocando as poles todas do ano por mais uma vitória. Então, qual é o seu nível de cobrança para com você mesmo? O que você fez, o que você tem que fazer, como é que você se cobra como é que você está cobrando essa ausência de vitória? Só completando a pergunta do Galvão, é a mesma linha.
E te conhecendo como eu te conheço, e agora mesmo você falou de ímpeto e de exigência, de cobrança sobre você mesmo, eu tenho certeza, 4 vitórias para você, completando o 3º ano de Fórmula 1, 4 vitórias. Ao completar o 3º ano, você esperava ter conseguido mais do que isso? É isso que eu estava dizendo. O que ele está se cobrando? Quando eu entrei na Lotus, eu esperava conseguir minha pole position, né? E a minha vitória. E na segunda prova do campeonato, eu fui em Portugal, eu consegui a pole e a vitória junto. Então aquilo veio assim rápido, né? E numa hora boa. Era necessário para que eu me estabelecesse na equipe. Desde então, aí eu passei por um período ruim, não terminava uma corrida, tal. Depois venci em Spa, na Bélgica. Depois esse ano aqui venci 2 provas, no sufoco, né? Que não foi fácil. Foi na Espanha que eu ganhei por alguns centímetros e depois em Detroit que o Piquet deu no meio do muro lá e melhorou as coisas, né? Senão teria sido uma corrida daquelas, né? E por coincidência, como no ano anterior, ganhou logo na segunda corrida também, que foi na Espanha, né? Exatamente. E a dedicação que eu tenho para o automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, e é com tanta vontade, com tanto amor, e isso vem desde pequeno, desde o tempo do kart, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente, no início do ano, nessa época, quando você tem que treinar bastante para se preparar fisicamente, para a temporada estar bem, né? Então, quando eu vou fazer 7, 8 km por dia, que não é fácil, chega no meio dos 3, 4 km, você já está pedindo água, né? A maior motivação é de saber que eu vou ter uma equipe com 200, 300 pessoas trabalhando, eles estão lá acreditando em mim. Que eu vou estar lá na hora do vamos ver e vou corresponder à expectativa deles. Então eu corro 7, 8 quilômetros e vou em frente e essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Não existe nada mais, assim, que me dê mais motivação do que isso. Então acho que o amor que eu tenho pela minha atividade é o que me mantém e é a maior força que eu tenho. E efetivamente, você deve estar cansado de responder isso, respondeu várias vezes, muita gente sabe, mas nesse momento aqui, um resumo de tudo, efetivamente, por que não deu? Por que não deu? Porque eu já falei para você, um carro de Fórmula 1 é feito por um projetista, por vários projetistas, vários desenhistas e muitos mecânicos. Tem milhares de componentes eletrônicos e mecânicos e basta que tudo isso não esteja em harmonia que o resultado não vai ser o desejado. Uma Honda que investiu 3, 4 vezes mais do que uma Renault durante o ano todo em pesquisa e desenvolvimento, em número de engenheiros, em número de motores, produziu um melhor material. Mas espera, houve um problema, houve um erro da equipe, né? Não. Quem zerou o computador é que deu uma informação errada, que zerou de uma forma... Porque o computador é ajustado de acordo com a densidade do combustível, então, tudo que varia de prova a prova, é muito complicado para explicar. Mas você corre baseado nas informações que tem no computador, é a única maneira. E eu corri baseado naquele computador, que eu terminaria a corrida ainda com uma volta de sobra, que era uma margem de erro. E aí não deu, acabou faltando minha volta. Eu só estou insistindo porque tudo leva a uma conclusão de que há uma certa falta de estrutura da Lotus para ser uma equipe disputando o título. Não foi da Lotus, não foi a Lotus, no caso foi da Renault, naquele caso específico. Eu queria ver uma posição de filosofia de piloto. Eu entendi a corrida de automóvel era aquele que conseguia andar mais rápido, por mais tempo, sem cometer erro e sem estragar o equipamento. Esse ganhava a corrida. Ganhava, mais rápido, né? Agora não ganha mais. Ganhar mais rápido, andar mais rápido, por mais tempo, sem cometer erro, sem estragar o equipamento. Hoje, ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer o cálculo do combustível, ele tem que tirar o pé, ele tem que economizar. Virou um rally em circuito fechado. Você como piloto, você como um garoto, começou garoto querendo andar mais rápido por mais tempo na frente de todo mundo. O que isso te cria? Dá raiva do homem que faz o regulamento? Dá raiva do homem que faz o regulamento? Não, do homem que faz regulamento não, do homem que faz o motor, né, pô? Porque o homem que faz regulamento é igual para todo mundo. O que faz o motor que não é igual ao outro é que causa... Mas o homem que faz o regulamento, que nunca sentou no carro e nunca andou a mais de 60, não dá raiva dele, não? Para quem nesse ano, por exemplo, está no lugar do Mansell do Piquet, era a melhor coisa do mundo, porque nas provas com mais dificuldade de combustível, que de acordo com a prova existe maior dificuldade ou não, eles estavam dando risada, porque existia só um competidor para eles. Ou era
o Piquet para o Mansell e o Mansell para o Piquet, porque os outros não tinham condições de lutar, manter o mesmo ritmo. Podia até dar junto, mas depois tinha que tirar o pé. Isso é frustrante. Eu estou dizendo como filosofia, de repente você não se sente meio motorista de táxi sentado no Fórmula 1? Esse ano aqui, na prova do Canadá, foi a pior prova que eu fiz durante o ano todo. Eu fiz 5º lugar, eu já dei a largada devendo, né? Eu já sabia que aquela corrida ia ser um sufoco. Eu larguei, passei a primeira volta, olhando no computador, já estava devendo. Já saiu com -1. Então não tinha jeito, né? Eu fiquei passeando a corrida inteira. E eu tirava o pé nas retas, às vezes ia com meio acelerador para tentar economizar, e assim mesmo eu estava aumentando o que eu estava devendo. Aí, tirando o pé na reta, é mais fácil, não precisa ter tanta concentração, dá para pensar mais. O que você pensava ali no meio da reta? Eu fiz a corrida Você tinha raiva de quem? Eu fiz a corrida, não transpirei, não suei, não condicionava, não tinha bolha na mão, não tinha nada, porque não tive que dar todo aquele Não foi parar no ambulatório no fim da corrida. Não tive que dar todo aquele empenho. Só faltou o passageiro dar o sinal, é isso? Eu vou te contar. Essa história do tênis, essa história do tênis, pelo menos vamos tentar uma coisa. Ele está falando do jogador de tênis que ganhou uma fortuna, piloto de Fórmula 1, Mas eu ainda não sei quanto é. Estou doido para saber. Espera um pouquinho. O meu mestre, principal Janus não sabemos. Viu, Marcelo? O meu mestre, Janus Leng, o seu também, grande Janus, ele dizia o seguinte, o Janus Leng dizia o seguinte, é um absurdo o tenista ganhar esse dinheiro todo comparado com o corredor de Fórmula 1, porque o maior risco do tenista é engolir a bolinha. Não tem dúvida. O maior risco do tenista é engolir a bolinha. Então, você acha, pelo menos por aí, responde pelo menos essa, o piloto de Fórmula 1 ganha o que devia ganhar? Devia ganhar mais? De jeito nenhum, só por um fator. Devia ganhar mais? Não, peraí, deixa eu falar. Um piloto de Fórmula 1 está arriscando a vida, queira ou não. Lógico, você não senta no carro achando que você vai dar uma pancada, vai se quebrar. Mas você está arriscando a sua vida. Um tenista de jeito nenhum. Engole a bolinha. A tensão que você sofre dentro de um carro de Fórmula 1 é absurdo. Você acaba uma corrida mentalmente, fisicamente acabado, né? E o que você ganha está extremamente ligado ao sucesso que obtém na Fórmula 1. Porque metade dos pilotos que estão ali estão pagando para correr. Para quem não sabe e para quem sabe muito pouco, metade dos pilotos que estão na Fórmula 1 estão pagando para correr. Porque não conseguem se estabelecer e as equipes pedem para dar o carro. E paga para sentar em cadeira elétrica. E para guiar carro ruim, exatamente, né? Para se arriscar, paga para se arriscar. Da cidade do México, É. e eu citei esse à distância, mas sentindo o que você estava sentindo, mais ou menos eu descrevi esse momento. Eu imaginei que você tivesse visto essa bandeira até mesmo durante a corrida. Durante a corrida dá para ver o que está na plateia? Uma pista dessa dá. Uma pista dessa é difícil, porque tem o paredão de cada lado de meio, rapaz. Se você não Uma olhar... velocidade mais lenta e o sujeito na Reginaldo enxerga tudo. No ano passado, por tentar olhar para um outro lugar, eu esqueci que o freio estava meio baixo e eu dei com o nariz no guarda-reio lá, sabe? Eu queria, por esse aspecto, agora há pouco ele vendo aí aquela cena, chorando, e essa história que ele estava contando. Chorando o quê, rapaz? O homem não chora? Estava chorando, sim. Não tenha vergonha de chorar, não. É bonito. Ele, logo depois dessa corrida da Bélgica, que ele está dizendo toda essa história que ele vinha contando, o embarque foi naquele dia de noite, e nós viemos conversando no avião. Voltamos juntos para o Brasil e viemos conversando no avião. E não precisava perguntar nada, não. Ele falava pelos cotovelos. E aí começou a falar do pai, do Milton, que antes dele nascer viu um kart, disse, quando meu filho nascer eu vou fazer um kart igual a esse para ele correr. E ele falava e chorava. Falar de chorar, isso é mentira, isso não é verdade não, isso é papo furado. Cascata de carioca. Viu? Olha pra cá. Você é um chorão? Você é um bobão nesse aspecto? Ou você é uma pessoa realmente ligada demais? O que é a família para você? O que ela representa no seu trabalho, no seu sentimento, no seu dia a dia? Principalmente pelo fato dela estar aqui e você morar sozinho lá na Inglaterra. Como é que são as suas noites lá na Inglaterra, pensando aqui no Brasil? Bom, tudo que eu alcancei até hoje eu devo à minha família. Não vale chorar agora. E aos meus pais, né? Então, foi meu pai que me colocou no kart, que me levou todos os domingos, me levava todos os domingos à tarde brincar num lugar fechado, um kart de 1 HP, andava 10 por hora e eu gostei da brincadeira e fui em frente. E ele que sempre me apoiou e me ensinou tudo aquilo que eu aprendi, eventualmente. E apliquei tudo isso, toda essa energia no automobilismo. Então, se eu estou hoje na Fórmula 1, com 26 anos de idade, jovem, com muito tempo ainda para frente, e com a experiência toda que eu adquiri, porque eu comecei tão jovem, tão pequeno, eu devo aos meus pais. E era minha mãe que ficava no pé dele e mandava ele tirar o kart de mim quando eu ia mal na escola.
quando não tinha nota no semestre, tomava o kart de mim e eu ficava sem kart. E sua mãe tinha excesso de zelo? Dizia, não, esse brinquedo é perigoso para ele, isso ainda vai acabar mal, essa coisa? Não. Eles sempre curtiram aquilo que eu fiz e só na hora que eu resolvi passar para profissional, ir para Inglaterra, ir embora do Brasil e essa história toda aí que eu vou estar falando, que aí eles balançaram. Ayrton, Mas ele não falou se ele é chorão, se ele é bobão, se é sentimental, como é que é? Homem não chora, rapaz. Só é macho. Só quando ganha. Só quando ganha. eu estava... Rápido, todo mundo sabe que você é bom de braço, você acha que diminuindo a velocidade volta a valer mais o braço? Quer dizer, ou seja, vamos traduzir, vale mais a qualidade do piloto, a capacidade individual do piloto? Igualando os carros, sim. Igualando o equipamento, sim. Agora, a gente não pode afirmar que os carros vão ficar todos iguais. A tendência vai ser igualar, nivelar mais. A tendência já é valorizar mais o piloto. Exatamente. E com isso, automaticamente, você vai ter aquele algo extra que cada um tem e que dedica ou que consegue num carro, ou numa equipe, ou um mecânico. Aquilo vai se somar e vai dar uma diferença. Vai dar aquele pouquinho a mais que vai ser suficiente para você perder ou ficar em segundo. Agora faz assim, você contou essa história toda, agora faz uma promessa para eles, da próxima vez eu vou lá, fala aí. O que você ia falar, Você Reginaldo? contou essa história toda. Eu ia lembrar o Elcio que o cartódromo, ele não precisa visitar, tanto que no kart vocês viram que ele sempre andou muito bem e que levou ele à Fórmula 1. Agora, aviãozinho tem que treinar muito, que já destruímos 12 em um ano e meio. Eu sou persistente, não desisto, não. A Eu vou em última vez frente. que eu vi, ele conseguiu com um avião atropelar um francês que estava filmando ele. Que era massagista dele. O Ayrton, já que você... Aí, então, dentro da pergunta do Castilho, uma coisa que me preocupa, que eu acho que é muito a cabeça do brasileiro, né? O Stewart, uma vez, tinha uma frase na Fórmula 1, Jack Stewart, o primeiro é o primeiro, o segundo não é ninguém, mas eu acho que isso é muito mais a cabeça do brasileiro do que a própria cabeça do Stewart. Você dizia, quem foi que não teve sucesso nenhum? O Ingo, o Chico, quer dizer, o Gugelmin agora, ele sai daqui, vai para lá, é campeão inglês de Fórmula 3, vai na terra dos outros, é campeão do campeonato dos outros, corre de Fórmula 1 e a gente considera como se eles não tenham tido sucesso nenhum. Não, o cara mas saiu veja daqui, bem. foi para lá, foi campeão inglês de Fórmula 3, os dois correram de Fórmula 1, o negativo. Maurício é campeão. Eu acho que é muito a cabeça do brasileiro isso. Não estou dizendo a sua, não. Não, eu quero exatamente. que você coloque até que ponto isso te preocupa, Não, até veja que ponto bem, isso te pressiona. se você prestar atenção na minha resposta, eu disse que é difícil você manter um nível de performance Não disse a tua resposta, a cada eu disse o ano que assunto. passa. Então eu citei muito bem que o ponto mais crítico de um piloto que está querendo chegar à Fórmula 1 é exatamente o ano que antecede uma possível ida à Fórmula 1. Isso aconteceu com o Chico e com o Ingo. Quando eles estavam para ter um ano de sucesso, aí teria uma chance de Fórmula 1, eles foram mal. E aí não conseguiram uma nova chance para se refazer. O Maurício é um exemplo desse, só que ele teve essa chance, vai ter Os essa dois chance. foram à Fórmula 1, né? Tá, mas foram uma equipe ruim. Sem condições. Não, mas Foram então... num carro que não tinha condições. Não, ninguém faz milagre. eu não estou discutindo a performance deles, não. Exatamente. Eu estou colocando a coisa nesse nível. O brasileiro sai daqui, é campeão na terra do outro. Brasileiro ganha tudo quanto é campeonato Exato. lá. Todo ano o brasileiro ganha campeonato de Fórmula Ford e Fórmula 3. Chega um brasileiro na É Inglaterra. raro o ano que não acontece. Cada vez que chega um brasileiro na Inglaterra, o inglês bota a mão na cabeça e diz, não, mais um eu não aguento, veio mais um para ganhar. E a gente fica cobrando de cada brasileiro um campeão mundial de Fórmula 1. Não, Quer o dizer, problema do brasileiro é esse, que o brasileiro está acostumado, mas é em isso termos que de automobilismo e futebol, Isso eu quero. a Aí só agora, ganhar. agora você vai responder. Então o Brasil é várias vezes campeão do mundo de futebol, várias vezes campeão do mundo de automobilismo. Então o brasileiro acostumou que é campeão. Você qualquer tem time coisa. de futebol? Oi? Você tem time? Você torce Sou para algum time? corintiano, mas não sou roxo. Né? Então o brasileiro só vê primeiro lugar. Porque está acostumado, pô. Quem está acostumado a comer caviar não acostuma a comer arroz e feijão, pô. Ayrton. Não é verdade?